Dá até uma... Ih, tem que ser, ó, o roxo. Você vê, né? Bora. Boa noite para nós todos. Agradecemos a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá de chegar até aqui, para passar as mensagens que Deus prepara para que a gente possa dar palestra. Senhor Deus Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade que Tu nos dás a chegar até aqui. Peça, Senhor, perdão e perdoa pelos meus pensamentos, pela minha boca, pelos meus atos. Porque nós na terra ninguém é perfeito, mas lapidamos muito para poder apresentar e trabalhar na seara do Senhor, honesta e sincera. Senhor Deus, olhai, Senhor, por essa terra, desse povo que estão tudo em expiação e não se encontram. Dai a força, entendimento e sabedoria, para que eles possam se acordar para a realidade da vida. Tu desse tudo para nós e o povo virou tudo. O povo não entende, não compreende, não quer se aceitar. A verdade que a gente fala sobre a respeito de Ti, Senhor, é orientado por Ti sobre o Evangelho. E a Bíblia também nos orienta muito, para quem sabe tirar proveito do que está lendo. Tenha compaixão e misericórdia desse povo que só faz as coisas por dinheiro. Dai, Senhor, sabedoria e entendimento a esses cristãos que estão penando, sofrendo, mas não se acordam. Visite, Pai, as casas de repouso, os orfanatos, os hospitais, as penitenciárias, que quando estão pedindo recursos de paz, de amor, de compreensão, mas não tem uma alma que vai andar. Abençoe nosso plenário, protege nosso plenário, ajuda a evolução do povo, para que possa, Senhor, os nossos mentores superiores ajudarem os teus filhos a saber se acordar. Dai força e luz, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vos te agradeço por tudo. Visita cada lar que precisa do teu apoio, da tua força, da tua luz. Dai, Senhor, a paz e a tranquilidade em cada lar, conhecimento da tua sabedoria. Em nome de Deus, da Virgem Maria, eu vos te agradeço. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdão e perdoa, Senhor, a nossa dívida, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas não deixe cair em tentação. Livra-me, ó Deus, de todos os males, que assim seja. Amém. Boa noite. Eu vou ler uma mensagem aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. A paciência. O que é a paciência para a gente? Que a gente pensa que a paciência é de um jeito, mas não é. A paciência, a dor de uma bênção, a dor é uma bênção, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos afligis, pois quando sofrerdes, antes bendizer a Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória dos céus. Então atesta a nós que a paciência e a dor que dá, qualquer um não tem. Sede paciente. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa. É, consequentemente, muito mais meritória a de perdoar-nos ao que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos em nosso sofrer e para nos porem à prova da paciência.
A vida é difícil vencer. Compõe de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinete, mas que acabam por ferir, se porém atentamos, pois deveres que nos são impostos, não consolação e compreensão, que por outro lado sabemos de receber, que são as bênçãos, muito mais numerosas do que as dores. O fardo, porém, menos pesado, quando se olha para o alto, do que quando se curva para a terra a fronte. Coragem, amigo, tendes no Cristo o vosso modelo, mas sofreu. Ele do que qualquer nós a nada tinha que o penitenciar, nada tinha que se penitenciar os passos que vos tende de espiar ao nosso passado. Eu vos fortalecei para o futuro, sede, pois, paciente, sedes cristãs. Então, essa palavra resume tudo. Um espírito antigo, que assim seja. Vamos embora. Vamos comentar sobre isso, que é muito lindo isso aí. Isso é mais lindo ainda quando a gente pratica. Uma boa noite a todos. Todos que estão na casa, sejam muito bem-vindos. Sintam-se acolhidos por Jesus nosso Senhor. Toda a instrução do Evangelho, ela se torna verdadeira quando a gente a pratica. Ou falar, não. Quando a gente a pratica de dentro do coração para fora no nosso dia a dia. Por isso que o Evangelho do Senhor é uma carta viva para nós praticar. O que a dona Helena leu aqui? Qual é a caridade mais fácil de se fazer? Dar coisas para os outros. Dar. Bugiganga, dá isso, dá aquilo, dá esse trabalho. Isso é mais fácil. Qual é a caridade pior, eu vou falar na linguagem do mundo, de se praticar? Que leu aqui? A dor. A paciência diante de dores, de aflições, de pessoas difíceis, de momentos difíceis que a gente está atravessando. Por quê? Essa é a nossa palestra hoje. As pessoas não entenderam que na Terra, principalmente quem está por trás da doutrina, não entendeu que a Terra geralmente é um lapidário ferrenho para quem quer andar com o Cristo. Porque quanto mais a gente se ilumina, mais a gente tem combate. E mais aprendizado é, porque daí se evoluiu mais. Por isso que a Terra se torna um calvário. Mas não é um calvário eterno. Por isso que a gente não tiver senso de eternidade, o que é senso? Isso vai passar. Isso vai passar. Nós estamos plantando agora para colher lá na frente. Diante disso, qual é o ensinamento que a gente tem diante das dores e aflições do mundo? Nesse mundo de provas e expiações que a gente está. Lembrando que não foi o Espiritismo que incentivou a gente a ser perseverante diante de dor, rir diante de aflições. Quem falou isso foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler para vocês num dos livros mais antigos da humanidade. Só perde para o sânscrito, que é dos Vedas, tá? Em Mateus, no capítulo 5, em Mateus, você pode ler na sua Bíblia em casa, Mateus capítulo 5. Quem vai dizer isso para nós é o
próprio Cristo. Não é o Espiritismo. Nós temos que ser pacientes. Vocês imaginam uma criança que vem para a Terra, que encarna na linguagem do Espiritismo, sem os dois braços? Imagina se uma criança dessa não for resignada, vai ver revoltada, porque não sabe o porquê que veio sem os dois braços. Sem as pernas, com dificuldades locomotoras, com as síndromes que existem, as várias doenças. Isso aqui é um vale de expiação e de prova. Mas quem disse para nós sorrirmos diante da adversidade foi o nosso governador espiritual, que a gente conhece pelo nome de Jesus Cristo. Não é o Espiritismo. O Espiritismo nos desvelou. Por que o Cristo falou isso? Querem ver? Acompanhe comigo em casa depois, você que tiver. Mateus capítulo 5 em diante. As felicidades que o Cristo disse. Vocês querem ver? Felizes os que têm consciência da sua necessidade espiritual, porque a eles pertencem. Quem é na terra que se sente feliz por precisar de Deus? É raro hoje em dia. Isso é dois sinônimos da humildade, é a gente sentir que precisa ser guiado por Deus, por causa da nossa inferioridade moral. Felizes os que têm consciência de sua necessidade espiritual. Vocês estão entendendo? Feliz foi Cristo que falou. Senhor, me ajuda a tomar decisões sábias em cima do amor. As nossas decisões são tomadas em cima de vaidade, de orgulho e de ambição. Na maioria dos casos. Por que as instituições hoje estão corrompidas? Por causa da falta de amor e isso aqui, humildade por trás com Deus. A instituição chamada casamento, para que nós corrompidos está isso? Por causa do interesse pessoal que está por trás. Ou é por beleza, ou é por dinheiro. É isso. Esqueceu a pessoa que eu vou ter. Se uma pessoa dessa mente diante de um padre, que é um representante, imagina o que nós vamos fazer. Não é verdade? Mas a gente não tem essa coisa. Felizes. Isso aqui está esquecido, né? Felizes os que têm consciência da sua necessidade espiritual. Meu Senhor, me acordar de manhã, tomar isso por hábito, um mantra. Pai, me guia, Senhor, nesse mundo, que a minha inferioridade é tremenda, Senhor. E a matéria me deixou totalmente embotado. Eu sei que eu sou um espírito em evolução. Vamos em frente. Com a quarta felicidade. Felizes os que choram, porque serão consolados. Quem é que é feliz por chorar, gente? Chorar de desespero. Cristo estava se referindo a isso. Porquê do sofrimento? O porquê disso? Ele diz que é felizes. Porque Jesus entende que nós estamos no mundo onde o que a gente não está pagando, que se chama expiação, nós estamos sendo provados. Se a gente está sendo provado, logo a gente não é totalmente fiel. Não é verdade? Então a gente tem que passar por certas provas para a gente ser fiel às leis divinas. É isso que a gente tem que ter, esse entendimentozinho por trás. Porque senão a gente fica, sofrimento, e a gente só vai sofrendo. O importante é sofrer bem. Saber por que sofre. E o mundo não sabe. A culpa é de Adão e Eva. Mas foi Cristo que disse aqui, não sou eu, é um livro antigo. Felizes os que choram. Felizes os de temperamento brando, porque herdarão a terra. Como é que eu vou herdar a terra sendo uma pessoa branda, pacífica, querendo o bem, se eu vou morrer? Que terra que eu vou herdar? Que terra que a gente vai herdar? Então, esse tipo de é isso que o Espiritismo nos traz. Para pensar nisso e tirar o suco da uva. Vamos embora.
Felizes os misericordiosos. Meu Deus, a gente tem visto tanta misericórdia na terra, com as coisas penduradas e eu matando os outros no trânsito porque levou uma fechada. Não é? Olha a misericórdia. Os casamentos sendo desfeitos porque um não gostou do outro, eu vou te matar, e mato mesmo, a misericórdia. É mentira. Logo, o mundo é infeliz. Não são felizes por ter esse tipo de coisa. São seres infelizes que estão vivendo na Terra à conta do Léo. Digamos assim, na linguagem popular. Sem saber para onde estão indo. Só vão vivendo a tangue alamango. Sofrimento vem, cai, levanta de novo e vão se desgraçando a sua vida. E não entendem as leis divinas e não querem entender, são de coração duro. A culpa é de Deus, não, a liberdade é nossa. A liberdade é nossa. A liberdade é nossa de procurar me entender quem sou eu, o que eu tenho que fazer. É difícil quando eu sou um cara extremamente de coração duro. Aí se torna muito mais difícil. E Cristo gosta de lidar com gente de coração difícil, tá, gente? Ele gosta. Como é que Cristo vai lapidar um ser de coração endurecido? Primeiramente, ele tem o tempo que for preciso. E o espírito teimoso também tem o tempo que for preciso. E vai sofrer o tempo que for preciso. Até que se lapida. Vai sofrer, sofre aí, Cristo. Sofre aí. A ciência do sofrimento. Então nós temos aqui, presta atenção para mim, coroa. Então nós temos. Achasse uma posiçãozinha para ti? Achasse? Então nós temos mais uma das leis divinas para essa terra. Sofrimento. O porquê? O porquê. O porquê do sofrimento. Não, mas tá bom. Dá para ver, né? O porquê do sofrimento. É uma ciência, um conhecimento que não se entendeu ainda. Isso é extraordinário. Não se entendeu ainda. Porque o Cristo está dizendo, ó, felizes os puros, meu Deus, puro de coração. Ah, eu tenho um coração tão bom. Todo mundo tem um coração bom. Olha o mundo que a gente vive. Não é verdade. Então ele está dizendo, felizes os que têm um coração puro. Olha quantas coisas a gente julga durante o dia e a gente é julgado. Logo, a gente não tem coração puro, porque coração é sentimento. É nisso que ele quer dizer. Ah, eu tenho coisa. Quantas vezes a gente está tendo as pessoas aqui e a gente vendo que a pessoa está mentindo. Ah, eu tenho um coração tão bom, mas fez um monte de coisa que não devia. Cadê o coração bom? Se mentem assim em representantes de Deus, imagina por aí afora. Felizes, ó. Felizes os que são, felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Isso aqui é mais profundo. Pacificadores. O pacificador no mundo, ele é tido como um homem covarde ou uma mulher. É aquele que não procura roubo, não procura problema, quer sempre resolver as coisas da melhor maneira possível. Esse é o pacificador. Aquele que quer um mundo de paz para si e para os outros também. Olha o mundo que nós temos, como tem pacificador e qualquer coisa o pau pega. Felizes, Jesus diz que são felicidades. Mas aí quando estão no leito da morte, eu quero ir para o reino da glória. Mas não sei que reino da glória, porque estão trabalhando aqui, que reino? Que reino de glória que vai? Ah, eu quero um paraíso no terrestre. Mas como que vai ter paraíso com tudo isso aqui para fazer? Eu sou avarento, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sou um monstrinho em forma de gente. Como é que vai dar certo? Que mundo é esse que a gente quer? Um paraíso só para mim. Não vai dar certo isso aí.
Aí vai estar sempre em mundo de prova e expiação. Sempre atormentado. Nesse mundo nós estamos. Esse mundo de revoluções periódicas. Não vai demorar muito, nós vamos entrar numa perigosa. Aí o alvoroço dos corações bons vai ser grande. Vamos para frente. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça. Não é justiça humana. Não é. Ser perseguido por causa da justiça. Nós passamos por essa sumanta o tempo inteiro, ser julgado por causa de coisas espirituais. Não ser mal intencionado, está fazendo as coisas certinhas na espiritualidade, mas sempre sendo julgado. É isso que Cristo está falando. Nós somos considerados, apesar da gente não gostar, mas nós somos ditos felizes por suportar esse tipo de coisa. Suporta isso, não tem problema. É isso, é aquilo, é charlatão, é vigarista, é não sei o quê. Digam o que quiser e sejam felizes com os seus. Só não venham comentar. Não tem problema não. Felizes são vocês quando as pessoas insultarem e mentindo, disserem todo tipo de coisas contra vós. Então isso aqui até ali está bom. Quem é que disse que as felicidades, tudo contra as felicidades que o mundo nos propõe, felicidades passageiras. Isso aqui são felicidades eternas. Vocês estão vendo a diferença que a gente tem que entender do eterno para o momentâneo? A felicidade do mundo qual é? Animalesca e grotesca. Raciocinem direito sobre isso. Não vou entrar em detalhes sobre o que é. Paulo em Coríntios fala sobre isso. Amizade do mundo significa amigo do mundo, significa inimizade com Deus. É isso que eu estou falando para vocês. Amizade. É esse discernimento que a gente tem que ter ao ler isso aqui. Foi o Espiritismo que disse isso? Não, foi, está no livro antigo. Que a gente tem que ter resignação diante do sofrimento, seja ele doença, condição financeira, relacionamento, em tudo. Eu só estou esmiuçando para eles. Então nós temos que ter, porque daí quando eu vou para o outro lado, sai o véu da matéria e aquele entendimento do porquê que eu sofria vem à tona. Porque se eu estou num mundo de prova e expiação, expiar é nos privar das coisas, não é? E aquilo que eu mais sou privado é aquilo que eu mais desejo. Enquanto encarnado, vocês sabiam disso? E eu não tenho, não vou conseguir ter aquilo por nada. Porque eu fui privado daquilo que eu tive aquela bênção em alguma encarnação, só que eu usei mal aquele recurso. Desde uma maternidade até um governo, uma família, avacalhei, traí, fiz o que não devia, fiz um monte de coisa que não devia. Então eu venho em reencarnações que eu vou ser privado daquilo. Vou ser privado daquilo. Olha o nosso mundo. Nós temos de um lado pessoas que têm muito dinheiro, nós temos do outro pessoas que não têm nem casa para morar. Olha o contraste desse mundo. Se a gente não entender a ciência da expiação, que se chama sofrimento, a ciência da expiação, conhecimento da expiação. Se nós não temos reencarnações, a lei de Deus é injusto. Por que tem pessoas que sofrem assim e tem outras que não? Por que tem uns que gozam de uma saúde enorme e outros nascem sem perna? Não é? Por que tem gente que... Basta a gente fazer esses contrastes que daí tudo se encaixa perfeitamente na lei divina. As crianças que nascem assim. Exatamente. Então a gente tem que sair do terreno e entrar no campo espiritual. Aí o pau pega. Aí o pau pega. Oi? A gente vai saber. Aí a gente vai pedindo, Senhor, me ajuda. Mas a gente não tem essa humildade nem no nosso extrato com o próximo, quem dera com um ser invisível, que é Deus. Se a gente, Senhor, me ajude a entender, Senhor.
Mas, não, pai, por quê? Por quê? Mas a gente consola o vizinho, e quando é com a gente, né, a gente não dói, né? É claro que é. É claro que é. O vizinho, não, Deus levou, estava na hora, a gente não entende, né? Mas quando é com a gente, ô pai, por que comigo, pelo amor de Deus? Por que fazer isso comigo? Não sei o quê. É? A gente é hipócrita, às vezes, nas nossas atitudes, e isso não condiz com o Espiritismo. Não condiz com quem está com o Cristo. A gente, às vezes, para, Senhor, socorro, Pai. Eu estou tão angustiado. Quer dizer que a gente está reclamando? Não. Não. Socorre-me nas minhas aflições, Senhor. Eu não estou entendendo o momento que eu estou passando, mas Tu sabes que Tu és perfeito, Tu és justo, é um dos atributos da divindade. Justiça. Me ajude a entender a situação que eu estou passando, Senhor. Mas não. Nós vamos ao Criador com um código de defesa do encarnado. O encarnado orgulhoso, prepotente, mandão, charlatão, cheio de tudo que não presta, a falar com um ser que é perfeito. Existindo ainda. Daí como é que faz? E é isso aqui do Cristo vai contra tudo que é terreno. Tudo que é terreno. Tudo. Não nascemos para sofrer. Prestem atenção. O Cristo, Deus, não nos fez para sofrer. O problema é que a gente é desastrado. Querem ver isso? Quem é que vai dizer isso para nós? No livro dos Espíritos, quem que deu uma comunicação 1.400 anos, 2.000 anos depois de desencarnado, que botaram no livro dos Espíritos, nada mais, nada menos que o apóstolo Paulo. Está aqui, eu vou ler para nós aqui. Qual é o objetivo do sofrimento? Ele nos dá a chave dessa ciência. Está aqui no livro dos Espíritos, para você que quer ler em casa depois, lá na página 315. A ciência do sofrimento. Quanto mais imperfeito nós somos, mais a gente sofre. Quanto mais imperfeito, mais a gente sofre. Quanto mais imperfeito, mais a gente sofre. Aí agora é aquele mergulho que a gente tem que dar para dentro da gente. Aí é que está a humildade. Aquele mergulho assim, para dentro da gente. Mergulho. Mas eu culpo o governo, eu culpo isso. Governo humano nunca vai dar jeito a nada. Vai amenizar as coisas só, mas nunca vai dar jeito a nada, porque existe interesse pessoal por trás. Tudo que existe interesse pessoal por trás nunca vai dar certo. É momentâneo. É casa construída em cima da areia, como o Cristo falou. É momentâneo. Mas aí é o governo, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai, a culpa é não sei de quem. Aí vem o sofrimento para aquela criatura, como se Deus dissesse assim: meu filho, presta atenção, que eu já te botei uma lente que lê essa nossa consciência. Só que a nossa consciência ela pode ficar ressequida, gente, com o passar dos anos, tá? E a gente pode ficar com o coração endurecido, sim. Ele vai nos dar essa chave. Não vai dar a explicação completa, mas vai nos dar essa chave aqui, ó, do porquê do sofrimento na Terra. O porquê disso. É o vale dos coração bom. Não tem nada de coração bom aqui. É raro, muito raro. É o vale dos coração maravilhosos. Que a gente se extingue a pouco, matar um borracheiro, quase matou um borracheiro por causa de 30 pila. Que assaltam um Uber para roubar um celular. Né? Uma quitanda para roubar celular é o quê? Vivem das viciações dos outros. É o vale dos coração bom. Olha quanta hipocrisia pregada com o passar dos anos. Olha só.
tudo hipocrisia, basta a gente olhar para dentro da gente. Que cada um quer fazer o seu lado e viver no seu reino passageiro. E ainda culpar o demônio ainda, se não está errado. Então ele vai dizer assim para nós, palavras sábias, prestemos atenção. Renato. Gravitar para a unidade divina. O porquê do sofrimento. Olha aqui. Gravitar para a unidade divina. Quem que escreveu isso aqui? Psicografia, apóstolo Paulo. Lembram-se do apóstolo que ele diz na Bíblia: eu perseguia os discípulos, eu matava os discípulos. Não foi ele? O que aconteceu com esse irmão? Ele viu Jesus e logo já ficou perfeito? Não. Ele teve que passar por uma peneiração, por sofrimento, para entender, e ele era religioso, tá? O sofrimento, para ele entender que ele era um perturbado com Bíblia debaixo do braço. Quanto sofrimento que ele passou? Só Deus sabe. A Bíblia não diz. Mas a gente vai ver ele dizendo em entrelinhas que a vida dele inteira foi uma... Ele era muito teimoso, ele foi muito teimoso com o Cristo. Quanto mais teimoso, quanto mais imperfeito, mais a gente sofre. Aconteceu com ele por quê? Porque ele era especial. Acontece com todo mundo. Não acontece contigo, com qualquer um. Até com uma criança que nasce, que está no cepão lá lidando com câncer já com 2 anos de idade. O que aquele espíritozinho fez? Não sei. Mas se nós tivéssemos acesso, nós ia criar repulsa para aquele ser. Por isso que é esquecimento. Vocês estão entendendo o porquê do esquecimento da reencarnação? Por causa disso. Imagina um ser espiritual, não foi porque ele matou uma família inteira para roubar. Aí ele está espiando. Por que, Senhor, que esse ser está passando por isso em tenra idade? Foi porque ele era prefeito de uma cidade, ele desviou o recurso da saúde toda para gozar longe e deixou todo mundo passar fome durante 1 ano. Sério? É por isso. Então a gente tem, porque daí nasce um bebezinho, a gente vem no corpinho defesa para a gente ficar ali, mas só Deus sabe a tormenta que está vindo ali. Somos nós. Todos nós aqui, ó. Os bons de coração. Somos nós. Vocês estão entendendo? Eu estou dando uma chavezinha da lei de sofrimento, porque do esquecimento. Vocês imaginam eu saber que tu foi um general em vida passada e tu matou um monte de gente. Está nos meus braços, sou teu pai. Sou teu pai. Agora, e dizer, ele vai ter que passar por isso? Isso não, é esquecido por isso. Por isso que a bênção do esquecimento é ótimo para saber disso. A ciência da reencarnação. É o Espírito. Não foi Jesus que falou isso. Aonde está na Bíblia? Por isso que a gente esquece. Só que daí a gente fica indignado com Deus, porque Deus fez isso comigo e não com o meu vizinho, né? Porque se for com o vizinho eu vou consolar. Entendendo? É assim que funciona. É assim que funciona. E o espírita, com essa doutrinária linda, isso aqui é pérola. O mundo não pode ter isso e não vai ter, porque tem que ter humildade para entender essas coisas. Não é para qualquer um. Que ficam com aquela coisa melindrosa. Cada um vai ter que sofrer o que fez, vai ter que espiar. Acabou? Pronto. Não faça para os outros, não faça. Hoje eu estou diante de uma prefeitura, olha o exemplo que eu vou dar. Eu estou diante de uma prefeitura, sou secretário que cuida de merenda escolar, eu vou lá e desvio lá 2 milhões. E eu vou deixar um monte de criança sem comer. Vou viajar e ir para fora com a minha família. Como é que Deus vai fazer? Eu cometi um erro perante a lei divina. Perante a lei da terra às vezes nem vai descobrir. Mas Deus, como vê tudo, como é que ele vai me... Como é que... Se eu faço uma coisa dessa, porque eu sou perverso de dentro para fora. Sou ou não sou? Eu sou perverso.
Eu sou perverso, não, eu sou de coração maravilhoso. É só para ajudar minha família. Engravatadinho, bonitinho, mas é um perverso. Vai ter que responder perante a lei divina. Aí vem para um lugar como o nosso mundo, que é um mundo maravilhoso, mas é de prova e expiação. Sofrer para aprender que não se faz isso. Porque se não for com a dor, não aprendemos. Essa é uma das ciências. Não está tudo explicado aí. Não é assim. Tá? Isso vai mais além. Então ele diz assim, ó, gravitar para a unidade divina. Tal é o destino da humanidade. Para alcançá-lo, o apóstolo Paulo deu essa 3 coisas: a justiça, o amor e a ciência. Ciência de conhecimento das leis divinas. Uma das leis divinas no mundo é o porquê do sofrimento. Mas antes dela vem a lei da reencarnação. Se tu não botar na tua cabeça e não compreender a lei da reencarnação, tu não vai conseguir entender isso aqui. Que é uma lei universal, reencarnação. Estão entendendo? Hoje, Jesus me deu uma prefeitura para me gerir. Um hospital, uma casa, eu vou lá, eu faço tudo de errado. Tudo, eu faço tangue-alamango. O que eu vou falar aqui da nossa panela. Jesus me confia um centro espírita para guiar. Eu vou lá e faço tangue-alamango. Dependendo do caso, na própria encarnação já é descoberto, como a gente tem vários casos aí. Não vou citar nome, mas já sabem, né? Mas tem coisas que morrem. Como é que o Cristo vai fazer com uma criatura dessa? Ele afligiu um monte de consciência. Como é que vai fazer? É só nos avisar para ver a verdade. Né? A ciência do sofrimento está nisso. É isso que judia da gente. Nós estamos no mundo, nós não somos santos. Nós não somos espíritos da categoria do Cristo. Por isso é que a gente é privado em muita coisa. Lapidar de vez em quando. E lapidar de vez em quando, porque nós somos uma tragédia anunciada, se deixar a lá vão ter. Então, gravitar para a unidade divina. Como é que Deus vai fazer a gente gravitar para a unidade divina? Por meio da dor. Só que é o seguinte, eu vou pular muito aqui, porque senão não tem muito tempo. Ele vai dizer assim, que é o castigo? Porque ele diz, Deus está me castigando. Não é a coisa que a gente usa? Pelo fato de não entender essa ciência aqui, ó. É verdade. Ninguém castiga. Mas como é que as pessoas vão entender essa ciência? Se quem está por trás para explicar para os outros, médium, vidente, pastor, não dá uma explicação satisfatória sobre as leis divinas por trás. Vem aqui que o que está sofrendo é coisa do demônio. A criatura se acha acima da lei divina porque eu estou sofrendo, porque eu sou inocente, eu não fiz nada. Mas vamos retroceder. Retrocedamos. Então Deus é injusto. O que nós fazemos tem alguma afinidade, né? Então vamos retroceder. E como é doído espiar, né? É doído espiar, não é verdade? Você se sente privado de alguma coisa? Bem-vindo ao mundo da expiação. Você se sente privado de alguma coisa que você tem certeza que você conseguiria alcançar com as suas mãos, mas você é privado daquilo? Bem-vindo ao mundo do mundo da expiação. É aqui. Eu sou tão bom. Tu és tão bom porque estás privado daquilo. Deixa o Cristo dar de volta para ver se a gente não se afunda. Então ele vai dizer assim, o que é o castigo? Ele vai dizer assim, o apóstolo Paulo, tá, gente? A consequência natural derivada desse falso movimento. Uma soma de dores necessária para o desgostar de sua desformidade. Na linguagem popular, a senhora usa muito isso, eu acho legal.
Cada um morre pelo seu gosto e o seu regalo. Como é que é? Seu regalo da vida. Aquilo que tu gosta, que ainda não bateu água na bunda, é que vai te trazer para ti o aprendizado. Vocês estão entendendo? Porque enquanto eu estou gozando e não está me trazendo sofrimento, está tudo 10. Mas depois que traz o sofrimento, a Aí a colheita... gente já vai procurando Deus. Aí a gente... Socorro. Sofrimento, que dor, não sei o quê. É o reajuste. Aí vem a cobrança daquilo para nós. E tem muita coisa do passado. Lei divina, sofrimento. Sofrimento. Ó, leiamos. Esqueçam guru. Guru é guru de sei lá eu o quê. Está aqui. Jesus já ensinou em 5 palavras uma das leis dele aqui, ó. Lei da reencarnação. Está aqui, ó. Na Bíblia. E o Espiritismo vem esmiuçar. Consequência natural derivada desse foco. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não falou isso para Paulo? Mas quantas pessoas andam armadas de qualquer coisa que é dar tiro na cara dos outros e com o rosário pendurado no carro em cima da cama? É ou não é? A gente é de contrassenso o tempo inteiro. O tempo inteiro nós somos selvagens e perversos, mas queremos esconder essa nossa face perversa atrás de coisas, de jaleco branco, né? Fazendo orações em público. Mas a partir do momento que qualquer coisa que fazem comigo, eu puxo o 38 e pá! Vocês estão vendo? É assim que funciona. Vamos embora. O objetivo do castigo não é outro senão reabilitação. O apóstolo Paulo dizendo. Ele está usando a palavra castigo porque é o que o encarnado entende. Estou sendo castigo, ela não é, está espiando. Privação. Espiando, privação. Privação. Ser privado, espiar é ser privado. Privações. A libertação. Querer que o castigo seja eterno é uma falta que não é eterna, é negar de toda razão. Deu para dar uma pincelada, gente? Então entendamos, passamos isso para frente. O Espiritismo diz para nós assim, tem médium que se acha caridoso pelo fato assim, eu gostei de tal pessoa, mas aquela pessoa é como, não, vem aqui, a gente faz um negocinho, a gente faz de gostar, acha que isso é uma caridade. Seja só que perversidão. Só que a criatura que está ali, ela está fascinando, não está entendendo que ela está agindo de forma errada. Vai ser cobrada caro. Tanto a gente como quem pediu o negócio. Você é da vontade de Deus e nosso merecimento, né? Então nós temos que ter esse... Aí busca... Mas a culpa é de quem? Porque não estudam, não dão uma olhada, não meditam nas leis divinas. Né? A Bíblia. As leis divinas estão aqui. Está impregnado aqui. Só que um livro. Eu costumo brincar com a dona Nena, né? Um livro onde cobra fala, burro fala, o homem anda mais rápido do que cavalo, foi Elias. Um homem que fica 3 dias dentro de uma baleia, é um livro sinistro, né? Ele nos conta a verdade. Mas agora destrincha essas verdades. E corvo alimentou os outros, alimentou Elias também. Destrincha essas verdades agora. Está aqui. Ó. Mas o povo não sabe disso, tudo ao contrário. É esse livro aqui, ó. É doce. Muita verdade. Certo, gente? Uma boa noite a todos. Deus abençoe. Que Deus abençoe. É mais uma das leis divinas na Terra, de prova e expiação, que é o sofrimento. Para a gente voltar a se reabilitar. Mas um dia quando É isso. A senhora vai fechar? Vou fechar e te dar passinho. Vamos lá. Senhor, meu Deus, graças te dou, Senhor, por essa oportunidade que nos deu para falar do teu amor. Agradeço pelo merecimento, pela força, pela luz. Esse vosso amor e misericórdia esteja dispensado. Igualmente agradecer, meu Espírito, que por caridade se prestarem a vir aqui comunicar conosco,
Permita a Deus que Ele possa nos auxiliar e pôr em prática a sua instrução. E nós tirar proveito do seu ensino. E assim nós possamos ser muito mais fortificados na prática do bem, do amor de Deus do próximo. Oxalá seja sempre a proveitosa instrução do Espírito. Para que nós, encarnados e desencarnados, nós somos sofredores, ignorantes, viciosos. E sobretudo para que esta reunião tivesse assistido. Que a misericórdia de Deus vai sobre nós, que assim seja. Agradeço, Senhor, por tudo. Agradeço por mais esse dia que Tu nos deu, para falar do Teu amor, para nós tirar proveito do ensino que Tu nos dás. Senhor, abençoe os lares de cada um, Senhor, dá a paz, da união, dá o pão de cada dia. Sei que Tu estás sempre olhando, mas o povo não quer compreender nem entender. Perdão e perdoa, Senhor, a todos nós que estamos aqui na terra, perdão. Em nome de Deus da Virgem Maria, te agradeço por tudo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as minhas dívidas. Não me deixe cair em tentação, mas livra-me, ó Deus, de todos os males, porque o teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém. Amém.